Fala jovens, tudo bem com vocês? Há uns dias atrás eu lancei um vídeo dos jutsus mais poderosos de Naruto. Vai ficar no card no final do vídeo e depois confere lá. Mas hoje eu vou citar nessa lista os jutsus proibidos mais perigosos de Naruto. Jutsus que pode destruir uma vila inteira. Aí no final do vídeo eu vou te revelar uma técnica proibida tão poderosa, tão mortal que pode vencer qualquer adversário. Então fica comigo até o fim. Você não vai querer perder isso, né? E no 10º lugar da nossa lista de jutsus proibidos, vem ele, o Jutsu Multiclones das Sombras. Bem, esse aqui é o menos provável de aniquilar uma vila inteira, dependendo do usuário. Mas se no caso for o Naruto, é outra história. Talvez você discorde, mas escuta minha voz com atenção. Esse jutsu foi criado pelo lendário Tobirama, e permite que o usuário crie múltiplas cópias de si mesmo. Até parece simples, mas tem um problema que o tornou proibido. Cada vez que alguém usa esse jutsu, seu chakra se divide entre os clones. Se você cria 2 clones, seu chakra se divide. Se cria 10, divide de novo. Cria 1000 e você pode morrer de exaustão. Simples assim. Por isso ele é proibido. Mas sabe quem usa como se fosse brincadeira? Exato, Naruto. Ele tem o chakra da Kurama, praticamente infinito. Pode criar centenas até milhares de clones, sem cair no cansaço, né? Mas e um ninja comum? Mal conseguiria criar 3 ou 4. Então sim, o jutsu é versátil, poderoso, útil em batalha, mas também é perigoso e restrito. Agora avançamos para o 9º lugar da nossa lista. E temos o lendário Rasen Shuriken. Esse jutsu é exclusivo do Naruto. Foi com ele que vimos pela primeira vez lutar contra o Kakuzu, num combate que ninguém esquece. O Rasen Shuriken é na verdade uma evolução mortal do Rasengan, onde o Naruto funde seu chakra com o da Torre de Vento, criando um ataque em forma de Shuriken giratória, capaz de causar danos a nível celular. Ao entrar em contato com o oponente, essa técnica se transforma em milhões de microagulhas de chakra, que destrói as células do inimigo por dentro, como se rasgasse a alma lentamente. Isso é brutal. Você se lembra? No começo, Naruto nem conseguia lançar o jutsu. Ele tinha que acertar de perto e assim fazer que ele também se machucasse gravemente toda vez que usava. Por isso foi alertado: não use mais esse jutsu. Mas Naruto não é do tipo que recua. Mais tarde, ele adiciona a energia do modo sábio e aprende a lançar o Rasen Shuriken à distância, evitando efeitos colaterais. Por isso, esse jutsu é e não é um jutsu proibido, dependendo de quem usa. Se for o Naruto, tá tudo bem. Agora qualquer outro que não tem um modo sábio quiser aprender será em vão. E ainda tem mais. Naruto é capaz de adicionar outras naturezas de chakra ao jutsu, tornando-o ainda mais devastador, como vimos na luta contra a Kaguya. Mas aqui, para sermos justos, estamos falando apenas da versão base desse jutsu. E agora chegamos ao 8º lugar. E já que estamos mergulhando nesse universo sombrio dos jutsus, em que o ninja entrega o próprio corpo como sacrifício, é impossível não lembrar da técnica mais insana e devastadora já usada por um artista da morte: a bomba C0 do Deidara. Esse não é só uma técnica, é um grito final, um ato de arte suicida onde o próprio corpo se transforma numa explosão suprema. O C0 é mais do que um jutsu proibido, é a essência da destruição pura, onde o Deidara com sua argila especial canaliza o poder do estilo explosão para criar a própria morte como obra-prima. Ele consome a si mesmo, transformando cada célula em pólvora, e no único instante se autodestrói, liberando uma explosão tão colossal, tão brutal, que pode ser vista a quilômetros de distância, como se o próprio céu tivesse sido rasgado em agonia. Não é só destruição, é despedida, é arte, segundo ele é mais bela. E nesse último ato, Deidara prova que para alguns, morrer explodindo é viver eternamente como uma lenda. Prepare-se para algo sombrio, porque em 7º lugar entra em cena o temido Jutsu Ceifeiro da Morte. Esse jutsu a maioria de vocês já conhece. Sem dúvidas é um dos mais obscuros e proibidos de todo o universo ninja. Ao realizar uma sequência específica de selos de mão, o usuário invoca ninguém menos que um Shinigami, o deus da morte. Então, o Shinigami estende a mão através do corpo do próprio usuário em um ritual macabro, atravessando o estômago e emergindo na realidade, pronto para capturar a alma do inimigo. Quando ele agarra essa alma, ela é selada para sempre dentro do ventre do Deus da Morte. Selada, presa e irrecuperável. E o preço é o mais alto de todos, a própria vida do usuário. No final, quando o selo da morte é invocado, ambos morrem, o inimigo e o usuário.
E uma vez que o Shinigami toca a sua alma, escapar é praticamente impossível. Quase como tentar escapar do destino. Foi com esse jutsu que o Minato, em um último ato de coragem, selou metade do chakra da Kurama dentro de si mesmo. E o terceiro Hokage Hiruzen usou para paralisar os braços do Orochimaru, selando parte do seu chakra, mesmo sabendo que pagaria um preço alto demais. Mas ainda assim há uma saída, uma única forma de escapar desse selo mortal: cortar o estômago do Shinigami. Foi o que Orochimaru fez durante a quarta grande guerra ninja. Claro que isso não te salva completamente, eventualmente você pagará o preço. Mas ainda assim esse jutsu não serve para derrotar vários inimigos ao mesmo tempo. Agora em sexto lugar é reservado a um jutsu temido, Izanami. Com ele o usuário prende seu inimigo em um loop infinito. Um genjutsu baseado em sensações físicas, onde o mesmo cenário se repete uma e outras vezes. A vítima não consegue escapar, mesmo que perceba que está presa no genjutsu. A única forma de sair é aceitando seu próprio destino, aceitando seus erros, suas ações, suas verdades, mas nada vem sem sacrifício. Ao usar o Izanami, o usuário perde permanentemente a visão de um dos olhos. Você deve até se lembrar, Itachi usou o Izanami contra o Kabuto, prendendo-o em um ciclo eterno, até que ele aceitasse que realmente era. Esse jutsu foi criado especialmente para combater o Izanagi, sua contraparte mais egoísta e ilusória. E por isso o Izanami é um dos genjutsus mais poderosos e filosóficos do universo ninja. Agora em quinto lugar vem o jutsu proibido que completa o que eu falei anteriormente, o Izanagi. Sim, o contraponto direto do Izanami. Esse também é um jutsu lendário do clã Uchiha, um genjutsu tão poderoso que transforma a ilusão em realidade. Com ele, o usuário pode literalmente reescrever o destino, evitar a morte e ignorar ferimentos fatais, como se o mundo fosse um quadro, e o Uchiha é o artista com poder divino, mas novamente há um custo altíssimo. Ao ativar o Izanagi, um dos olhos, acontece a mesma coisa com o Izanami. Um dos olhos do usuário perde a visão para sempre, porque para alterar a realidade é preciso sacrificar algo igualmente real. E por isso, apesar do seu poder quase divino, o Izanagi é temido, proibido e reservado apenas aos Uchihas mais desesperados, aqueles que preferem sacrificar a visão pela chance de um milagre. Mas convenhamos, isso nem parece tão ruim, se o que você estiver evitando é a morte certa. Afinal, foi com esse jutsu que o Madara sobreviveu à luta contra o Hashirama. Ele já havia ativado o Izanagi antes, e assim trocou seu corpo real por um clone, enganando até a própria morte. Sem dúvida, esse é o poder perigoso, quase pecaminoso. É como encarar a morte nos olhos e depois rir dela. Lembra do Danzou? Ele abusou do Izanagi, usando repetidas vezes na luta contra o Sasuke, escapando da morte como se fosse um truque barato. Agora, avançamos para o número 4 da lista, o jutsu proibido chamado Fúria. Esse jutsu foi mostrado em um arco não canônico em Naruto Shippuden, criado por En no Gyoja, um ninja de um vilarejo que eu não sei citar o nome, mas está aparecendo aí na tela. Na prática é uma técnica aterrorizante. Nas costas do usuário há um selo, onde acumula uma enorme quantidade de chakra. Ele libera uma técnica com um nome quase poético e mortal, técnica proibida da criação do céu e da terra. E o resultado? Uma explosão de chakra devastadora, capaz de destruir vilas inteiras. Sim, como se fosse uma bomba nuclear em miniatura. De tão destrutiva que é, esse jutsu foi declarado proibido pelo próprio vilarejo. Em terceiro lugar, temos a lendária técnica dos 8 portões internos. Veja bem, dentro de cada pessoa existem 8 portões de chakra, barreiras naturais que limitam o uso do nosso poder, justamente para que o corpo não se autodestrua. Mas com treinamento intenso e vontade inabalável, é possível abrir esses portões, permitindo que quantidades insanas de chakra fluem pelo corpo. A força e a velocidade do usuário se tornam assustadora. É algo que desafia a lógica, quase como se o próprio corpo fosse uma arma divina, mas a um preço. Quanto mais portões você abre, mais o corpo se deteriora. E se você ousar abrir o 8º e último portão, o chamado Portão da Morte, o seu poder será além de qualquer limite humano. Um verdadeiro deus da batalha nasce por alguns minutos, mas logo após o corpo não aguenta o peso. Foi com esse jutsu que o Maitodai, pai de Gai, matou 4 dos 7 espadachins da névoa. E mais tarde seu filho Maitogai usou esse mesmo poder contra o Madara Uchiha, um inimigo que ninguém conseguia sequer tocar. Nesse momento, o Gai foi reconhecido como o homem mais forte, mas o preço era a morte certa. Por sorte, o Naruto o salvou com a ajuda da Kurama, mas a regra continua. Quem abre o 8º portão morre.
E agora, em segundo lugar, prepare-se para a ressurreição. Estamos falando do lendário Rinne Tensei no Jutsu, o renascimento pelo Rinnegan. Simples em aparência, mas de um poder que ultrapassa os limites da vida e da morte. Esse jutsu só pode ser usado por quem possui o Rinnegan. Ao ativá-lo, um ser espiritual, o Rei do Inferno, aparece, e da sua boca ele libera as almas dos mortos. Foi assim que no arco do Pen, Nagato reviveu todos os habitantes de Konoha, inclusive o Kakashi. Mas há um preço, um sacrifício final, a vida do próprio usuário. Esse jutsu é capaz de trazer alguém de volta à vida, afinal estamos falando de um jutsu proibido, então o preço não poderia ser outro. E finalmente no primeiro lugar do nosso ranking está o temido e reverenciado Edo Tensei. Sem sombra de dúvidas, esse é o jutsu proibido mais forte de todos os tempos. Até mesmo Kabuto o mencionou como reverência, mas quem o criou foi Tobirama Senju. O cara parecia não ter mais o que fazer, só inventava jutsus absurdos e perigosíssimos. Esse jutsu é tão bizarro quanto brilhante. Com o corpo morto e um pouco de DNA, o usuário é capaz de trazer qualquer pessoa de volta à vida, mas não como era antes, e sim como um servo imortal. Pense bem, você poderia reviver os ninjas mais poderosos da história e fazê-los lutar ao seu lado, como marionetes. Foi isso que o Kabuto e o Orochimaru fizeram na quarta grande guerra ninja, trazendo de volta Hashirama, Tobirama, Minato e até mesmo os heróis e vilões que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. E o pior, ou melhor, né, dependendo do ponto de vista, é que esses corpos são feitos de papel regenerativo, quase impossível de destruir. Você pode feri-los, cortá-los e explodi-los, mas eles se curam sozinhos. Eles são literalmente imortais. E é isso, jovem. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários qual o seu jutsu proibido favorito. Aí tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clique lá e continue nessa jornada ninja comigo. Deixa eu fazer meus selos de mãos e falou!